Eu sou muito grato a Deus, porque Ele me dá uma oportunidade muito grande de estar aqui nessa manhã, especialmente porque depois de 15 dias longe daqui, né? Mas graças a Deus eu estou aqui novamente. Irmãos, durante esses momentos que eu passei, alguns que estavam aqui na quarta-feira do mês de abril, que eu comecei a uma corrida, né? Junto à medicina, e eu fiz um pedido de oração. Alguns irmãos talvez lembrem, mas aqueles que não lembram, que orar, que Deus queira abençoar a todos, porque realmente Deus me deu uma resposta que no final de abril eu tive uma notícia assim, nem minha esposa sabia porque eu não falei para ela, porque quando eu cheguei, já pensou se chegar diante de um médico, uma verruga no rosto é uma pequena coisa, né? Eu achava que era a mínima coisa. E ele disse para mim, hoje você não vai ser atendido aqui. E virou para a sua auxiliar e disse assim, hoje é o dia do câncer de pele. Não sei se estava dirigindo a minha pessoa, se estava dirigindo as outras pessoas que já tinham sido atendido. E eu fiquei assim, com você não acredita. Você acredita nos outros, mas em você não acredita não. Eu fiquei na minha mente, não é. A minha esposa sempre falando que sempre ela pensa no pior, mas eu não pensava. E quando foi na quinta-feira, né, eu tive, graças a Deus, uma notícia maravilhosa. No dia 22 de outubro eu fiz a cirurgia e no dia, quinta-feira que passou, eu tive a notícia que realmente tudo que tinha não era só uma verruga, né, era um linfoma. Mas graças a Deus foi tirado, né? Fez a cirurgia, tirou tudo que tinha e realmente não preciso mais preciso de cuidados médicos, né? Mas não preciso de quimioterapia, não preciso de nada daquelas coisas que se fazem diante do câncer, porque se constatou que era benigno. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que deu a mim. Mas quero também estender a todos os irmãos que estão aqui nessa manhã, que muito cuidado com os carocinhos que aparecem no rosto, porque no meu rosto apareceu esse pequenininho. Até achei que minha esposa espremeu um cravo que tinha sido aquilo que levou aquilo. Mas não brinque, cuide da saúde. Também vamos deixar o marxismo também, que muitas vezes nós somos machistas, não passamos protetor solar no rosto, não passamos nada. O que me segurou uns tempos foi o protetor solar, que eu já não estava conseguindo nem tomar banho. Quando eu ia tomar banho, estava tomando banho, às vezes eu não entender que eu não estava tomando banho, né? Mas eu tomava banho e quando eu passava a toalha no rosto, meu rosto ficava sangrando naquele lugar. E aí eu comecei a passar o protetor solar, foi o que eu suportei antes de chegar à cirurgia. Então, irmão, vamos deixar o marxismo. Usar um protetor solar, algo para cuidar da sua saúde, não vai deixar você menos macho ou menos homem que você é. Mas Deus coloca diante de nós as pessoas que podem cuidar de nós e que nós devemos cuidar. E eu sei que eu, a minha família, minha esposa, minhas filhas, sei quantos que me amam, tantos que gostam de mim aqui, que também estão felizes e que oraram e me deram essa oportunidade. Então você também não deixe chegar a situação que às vezes no meu caso, graças a Deus, foi graças a uma vitória muito grande, só Deus, que eu nem tinha ideia do que era. Mas se acontece com você e você deixa, até quando? Até quando que você vai se tratar? Pode ser tarde demais, então se cuide, não deixe, o médico não é bicho, ele está ali para cuidar de cada um de nós. Irmão, nessa manhã, tem uma hora nós vamos embora, eu tenho certeza, que ninguém, dia de sábado, todo mundo está descansando, né, Paulo? Ninguém está trabalhando, ninguém está com fome, aqui está fresquinho, tá? Está muito fresquinho aqui, não está fazendo calor, porque quem devia estar sentindo mais calor, que estou aqui pertinho do teto, aqui com esse paletó aqui, mas não está fazendo calor não, tá? Mas que a palavra de Deus seja acima de tudo em nossas vidas. Irmãos, quando nós propomos caminhar neste caminho, nós propomos um alvo. Quando a gente comportava, Jeremias falava muito de alvo, né? Às vezes Jeremias até extrapolava, falava assim, tem que fazer dívida, né, Jeremias? E ir trabalhar, que aí senão você não trabalha, era incentivo para o alvo. E às vezes aquele alvo não saía e às vezes você ficava frustrado. Mas na vida espiritual, nós temos que ter alvo. E se nós não tiver alvo,
não tem sentido de eu e você estar sentado nessas cadeiras. Agora, observe bem que a lição da escola sabatina, ela trouxe uma mensagem pessoal a cada um de nós. Você pode observar que ser adventista é maravilhoso, porque a mensagem ela não é, ela dá em grupo, não é, Messias, mas ela é individual para cada um de nós tomarmos. E se nós tomarmos essas advertências, nós criaremos um alvo em nossas vidas. Às vezes nós falamos, eu guardo toda a lei, né? Eu guardo toda a lei, o sábado e tal, mas tem a parte espiritual do sábado que muitas vezes nós deixamos para lá, nós deixamos aquém, nós pegamos só a letra do sábado. E nós observamos que Isaías 58, nós gostamos só do verso 14, porque o verso 14 é uma promessa maravilhosa. Mas na outra parte ele fala daquilo que nós fazemos pessoal. O verso 13. Você observa que, se você pegar o patriarca na página 315, ele fala exatamente daquele texto. Às vezes nós falamos assim, é porque eu comprei aquele sapato por tanto e tal, isso não tem nada a ver, sabe? Ou então aí inventaram até uma gíria legal, né, que falava assim, fala só o dízimo, né? Então não falava o valor. Mas como que o Senhor te olha? Como que você vê o que Ele quer de você, o que Ele realmente anela por você? Uma certa pessoa, ele ia à igreja, e todos os dias e todos os cultos que tinha, ele falava assim, irmãos, faz oração por mim, para que Deus tire a teia de aranha da minha vida. Você já pensou você sentado numa cadeira, num calor desse, ouvindo o camarada falar isso todos os cultos? É cansativo, não é? Todos os cultos ele falava a mesma coisa. E uma certa vez a irmã, já cansada de ouvir aquela pregação, que muitas vezes nós temos uma aranha na nossa vida, uma teia de aranha, e nós queremos que o Senhor tire, nós não queremos tirar, nós queremos que Ele tire. E a irmã já estava cansada e disse assim, Senhor, mata a aranha da vida desse homem, que aí não vai haver nenhuma teia, porque se matando a aranha, tirava então as teias de aranha da vida daquele homem. Mas quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Eu quero dar só um recadinho, bem rapidinho. Eu brinquei com vocês que não tem uma hora nós vamos embora, mas nós vamos embora bem rapidinho, tá? Em Filipenses capítulo 3, é um capítulo de toda a Bíblia, né? Paulo escrevendo, que eu gosto muito, porque ele nos propõe algo que nós muitas vezes lemos a Bíblia, passamos e repassamos, e muitas vezes nós não interagimos com aquele texto para que o que ele tem de algo para nossas vidas individuais, para que o que ele quer nos dizer. O verso 10 diz assim, o verso 12, não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso. Em tradução que vocês têm na mão diz assim, foi alcançado, ou fui buscado. Ele está dizendo de algo, irmãos, eu não alcancei ainda. Você já pensou Paulo, você vendo a vida de Paulo, o escrito de Paulo, e ele chegar a essa altura, de dizer, eu não sou um homem perfeito, entendeu? Eu não estou ainda, eu não estou salvo. Muitas vezes nós vangloriamos, eu estou salvo. Mas Paulo não disse isso. Paulo disse, irmãos, eu prossigo, eu não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, e eu não paro de lutar, e de ir para esse alvo, e buscar esse alvo. Aí ele fala, mas eu prossigo, porque muitas vezes, irmão, nós acomodamos, e aí muitas vezes nós ouvimos, aí nós fazemos alguma coisa, cometemos algum pecado, e nós ficamos esperando assim, olha, aí nós começamos a ouvir uma vozinha eterna, bem longe dos nossos ouvidos, e depois ela vai aumentando. Você vai pedir perdão por esse pecado novamente? Mas você vai pedir perdão outra vez? E você vai se afastando. Você vai se afastando do alvo. Mas você vai pedir outra vez. Quando você ajoelha para orar, você vai ouvir. Você vai pedir perdão por esse mesmo pecado? Outra vez?
Em outras palavras, se você traduzir, você vai dizer: você não vai ser ouvido. Mas prossiga, irmão, não pare. Prossiga, ajoelha, ora e pede ao Senhor que Ele te dê força para vencer. No verso 3 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim. Então deixa bem claro, irmãos, eu não sou perfeito, você também não é. Se você tem costume de ouvir essa voz, você vai ouvir? Você vai ouvir essa voz? Você vai ouvir essa voz dizendo: ó, mas você vai pedir perdão por esse pecado que você tantas vezes já pediu perdão? Você não vai querer continuar fazendo a mesma coisa? Paulo deixa claro: eu não alcancei ainda. E é o que eu e você deve fazer. Não pare. Não se esqueça de que Deus quer que você seja vitorioso. Existe um parâmetro que eu intitulei em 10 títulos, são 10 perguntas, mas eu quero que você responda para você mesmo. Eu só vou ler as perguntas só, eu não vou responder, e você responda para si próprio. Eu não vou usar nenhum texto e nem vou também explanar nada, só vou fazer as perguntas e você responda para si mesmo. Diz assim: que como nós podemos saber que nós estamos realmente andando, estamos prosseguindo para o alvo? É uma pergunta. Será que eu estaria aqui no ponto de apontar você ou apontar os seus defeitos? Não, você lê a sua vida, faz uma estrutura, lê você mesmo e vê em que lado, em que posição que você está. Esse é o primeiro passo. A segunda pergunta nos diz assim, olha: como saber se estamos fazendo progresso em nossa experiência espiritual? Como? Faça essa pergunta para você. É que nós queremos viver dias de cada vez, mas viva um dia de cada vez. E diz assim: alguns indicadores podem ajudar-nos nessa avaliação. Primeiro, estudo da Bíblia. Tem você estudado a Bíblia? Tem você colocado a palavra de Deus como primeiro alvo em sua vida? Todas as manhãs, todo dia, para que ela seja o alvo? O texto, ela seja aquele que te conduz durante o dia? Depois, tem uma outra pergunta que eu quero fazer para cada um de nós, que diz: você tem observado e tem aplicado quando você lê a Bíblia em sua vida? Tem feito isso na sua vida? Eu tenho feito isso na minha vida? Eu tenho lido a Bíblia e tenho colocado em prática em minha vida? E também faço uma outra pergunta: minha vida reflete a sua palavra? Reflete o seu caráter? Não me responda, responda para você, que o Senhor quer ouvir de você. Qual é a sua vontade? Depois ele diz assim, ó: aproveite a oportunidade para testemunhar de Jesus Cristo como um discípulo dele. E depois o dedo mindinho e aquilo que mais dói na nossa vida: sou fiel a Deus em tudo aquilo que Ele me dá, em tudo aquilo que Ele coloca em minhas mãos, para ajudar na sua causa, para ajudar-se, para sentir que realmente tudo vem das suas mãos e das tuas mãos te dou? A serva do Senhor nos faz uma reflexão. Jesus deixa bem claro quando ele diz: se você ir num pé de abacate, você não vai encontrar lá manga. Você vai encontrar um pé de abacateiro, você vai encontrar abacate. Se você for num pé de manga, você vai encontrar manga. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Às vezes nós somos muito de falar, mas muitas vezes nós não somos de viver. E observe que na lição que nós estudamos, o verso 20, capítulo 20, verso 20, é muito claro. Às vezes nós pregamos para as pessoas sábado e depois nós estamos fazendo totalmente o contrário. E lá o verso então nos esclarece, porque ele diz o quê? No verso 20, hein?
Eu te dei os meus salmos para que se vai de sinal entre ti e mim. Tá bom, serve de mim, mas eu tenho que viver ele. E como que as pessoas vão ver? Olha o restante do verso. Para que as pessoas vejam em mim que realmente eu estou observando o sábado, e que realmente ele está em vigor. Esse é testemunhar do objetivo da palavra de Deus em nossas vidas. As pessoas veem os nossos atos, nossos frutos, as nossas atitudes. E a nossa comunhão é que demonstra isso. Muitas vezes esse alvo fica para trás e nós esquecemos de prosseguir. A serva do Senhor, ela nos diz assim, para Ellen White, a vida cristã é uma batalha e uma marcha, e não vamos chegar nunca a um estágio de perfeição absoluta, como alguns creem. Os cristãos sabem que, mesmo depois de avanços significativos, não há razão para orgulho. Haverá sempre mais para alcançar do que aquilo que já foi alcançado. Muitos pensam em santificação como se ela pudesse ser acumulada. Outros imaginam em termos de exercício físico, em que os músculos são desenvolvidos, até estar tão forte que não precisa mais de Cristo. A realidade é que a verdadeira santificação, ao invés de nos sentirmos mais fortes, tomamos consciência de nossa prática, fraqueza separada dele. Muitas vezes, irmão, nós achamos que nós exercitamos, e que nós vivemos, e que nós estamos numa condição muito melhor do que a de todo mundo. Mas o alvo que nós devemos prosseguir, devemos caminhar, não é afastar de Cristo, mas é aproximar dele. E o livro Caminho ao Céu, na página 69, ele diz assim: quanto mais nos aproximamos de Cristo, nós sentimos mais pecadores. Mas não se desanime. Ele deixa bem claro, não desanime, porque os engodos de Satanás não estão mais se entrelaçando. Mas ele deixa bem claro que é o Espírito de Deus que está trabalhando em seu coração. E aí leva você a sentir a grande necessidade e o que você precisa de Cristo em sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos seguir, lutar, sempre irmos para o alvo. E o verso 14 que foi lido nessa manhã, que possa ser o tema da nossa vida, que prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação e eleição em Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe, nos ajuda para que possamos lutar para alcançar esse lar que o Senhor foi preparar desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe para isto. Amém. Agradecemos primeiramente a Deus pela preciosa mensagem, também irmão José Adão, como instrumento nas mãos de Deus para nos trazer a mesa. Irmãos, com certeza nós temos um alvo. O nosso alvo é o céu, é a Canaã celestial. E para que possamos alcançar, a palavra de Deus nos deu as diretrizes, né? Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos estar focados em Jesus, para que não percamos o alvo de vista. Vamos finalizar o culto desta manhã ao som dos instrumentos. Os irmãos se põem de pé e vamos entoar as estrofes do hino de número 327. 327.
Vamos neste momento, com toda a reverência, vamos curvar os nossos joelhos para a última oração. Então vamos pedir à irmã Marilene que dirija a Deus a última oração. Senhor Deus, neste momento nós estamos aqui com os nossos joelhos curvados diante da Tua presença, agradecidos por mais esse dia, Amém. agradecidos porque o Senhor tem nos sustentado, agradecidos porque o Senhor tem nos dado sabedoria, porque o Senhor tem estado em nosso coração. Senhor, nós queremos lhe pedir que continue conosco nesse dia, que nos abençoe, que abençoe a todas as pessoas que necessitam de Ti e que de alguma forma chegue no coração de todas as pessoas que precisam da Tua presença. Cuide dos enfermos, da Maria José, da Neide e de todas as outras pessoas. O Senhor conhece. Que o Senhor possa visitar a todos os enfermos em seus leitos de dores. Amém. Mais uma vez nós agradecemos pela nossa vida, em nome de Jesus. Vamos curvar as nossas frontes em atitude de reverência para concluirmos a nossa reunião. Assim, em nome de Jesus, nós concluímos a reunião desta manhã. Que a graça, a paz e o amor de Deus permaneça em nossos corações. Amém. Por favor, os irmãos